Olá, audiência do programa Palavra Nua, audiência do Portal Desacato. Júlia Sajorato, que segue aqui com a gente sempre na edição, também no suporte, ajudando a gente a construir esse processo de vestir palavras. E a nossa entrevista é muito especial. A gente vai revisitar o nosso querido Nordeste brasileiro nesta manhã de domingo com a Thaís Patrícia Paulino da Silva, a Dandara, que trabalha como guia local no município de União dos Palmares, em Alagoas. Ela tem 26 anos de idade, é militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular. E no ano de 2016, nós nos encontramos em Alagoas, em uma assembleia da PJMP, inclusive, e por meio da Dandara nós conhecemos a Serra da Barriga, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que é um dos símbolos de luta pela liberdade, também da resistência negra em todo esse período aí também de Brasil colonial, uma resistência que segue muito viva até hoje. Bom dia, Dandara, bem-vinda ao Palavra Nua, que bom te ter aqui. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí. É um prazer estar aqui. É, é um prazer também falar dessa história tão magnífica, tão importante, que é para todos nós falar um pouco sobre o Quilombo dos Palmares, para todos nós, povo brasileiro, conhecer e se aprofundar mais sobre essa história tão marcante e de marcas tão profundas na história e tão importantes ao mesmo tempo para a gente. Exatamente, é a nossa história, né, de todo o povo brasileiro. Mas, Dandara, antes de nós conhecermos ou nos aprofundarmos nesse tema, de falarmos sobre o teu trabalho, que você trabalha como guia local também, né? Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho quem é a Dandara, um pouco da tua família, da onde você veio, até você chegar a trabalhar como guia local em Alagoas. Então, eu sou a filha mais nova de três irmãos, né? Minha mãe, ela teve quatro filhos, eu sou a mais nova. É, é a casa das mulheres, que a gente chama, porque a maioria é mulher. São três meninas e um rapaz, né? E desde sempre, desde muito pequena, assim, muito criança, eu sempre quis aprender mais, ouvia falar sobre as histórias do Quilombo, sobre a história da cidade, e sempre quis aprender mais, ouvir mais. Isso me encantava, me chamava a atenção desde criança. Eu nasci em União dos Palmares, município de Alagoas, do estado de Alagoas. União dos Palmares é o local onde tem a Serra da Barriga, que conta toda essa história, tem essa grande narrativa do Quilombo dos Palmares, e desde sempre eu avistava a serra. Né? No quintal de casa via a Serra da Barriga, andando nas ruas no bairro via a Serra da Barriga, dentro da cidade via a Serra da Barriga. Então aquilo passou a estar presente no meu dia a dia, no meu cotidiano. E eu sempre quis saber um pouco mais por que aquela serra, por que a história daquela serra. E daí, no início do meu ensino médio, eu tive a oportunidade de cursar o curso de, de turismo, curso técnico de turismo. Então, foi 1 ano e 6 meses de curso, mais ou menos. E depois que eu me formei, né, terminou o curso comecei em 2008, finalizei em 2009. E em 2009, a partir daí, eu iniciei todo o meu trabalho lá na Serra da Barriga. De início, complicado, por ser tão jovem e também por ser mulher, então isso meio que foi uma barreira, surgiu uma barreira nesse aspecto, por ser tão jovem, mulher, e querer também aquele espaço, como não só um espaço de lazer, um espaço é, de lazer, mas também um espaço de trabalho. Então, eu buscava ali Uhum. também na Serra da Bahia
é essa questão mesmo do trabalho e passar o que eu aprendi, o que eu sabia para as pessoas que estavam também com curiosidade, assim como eu, de conhecer um pouco mais. O primeiro contato com a serra eu tive criança, acho que entre os 4 anos para os 5 anos de idade, onde a gente subiu o parque, a serra. Não era parque ainda, não era parque ainda, e não era também Mercosul. A estrada toda era de barro, a gente subiu de Fusca, com o tio da gente. E dali eu me emocionei, eu fiquei encantada com as histórias que eu via das pessoas que moravam lá. E eu queria muito, muito, muito voltar novamente. E eu fiz eu fiz um juramento para mim mesmo, que com a mesma idade que eu fui à Serra, eu tenho essa obrigação de levar minhas sobrinhas. Já levei duas, uma de 7 anos e a outra de 5 anos. E as outras que ainda estão bebê, eu pretendo levar sim, para que elas possam tirar também essa foto marcante lá na escultura de Zumbi, conhecer também, né, o espaço lá da Serra. Então é isso. E também sou da PJMP, como minha Cláudia já me conhece, faço parte da PJMP também faz um bom tempo. Minha família foi da PJMP, minha irmã, minha tia, então a PJMP também já esteve presente desde sempre na minha vida. Mas militante mesmo, de dentro, eu comecei em 2006. De 2006 até hoje, dentro da PJMP. E foi dentro do espaço da PJMP, principalmente dos encontros de base, que eu evoluí enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto indivíduo, e pude ver e enxergar a realidade que o mundo é hoje, né? Então, a PJMP ela me fez tirar a venda dos olhos e enxergar uma sociedade como ela é, né? Cheia de desigualdades, mazelas, mas que também tem uma possível transformação. Nós somos fruto, nós somos agentes que podemos transformar tudo isso, né? Essa sociedade. E por isso que eu estou dentro da PJMP, porque ainda essa ousadia, essa chama acesa ainda de transformação do mundo. E que bom, né, Dandara? E foi pela PJMP também que a gente acabou conhecendo a Serra da Barriga. E olha, de 2016 para cá, hoje, vamos contar um pouquinho da história desse lugar, né? Dandara, eu gostaria que você falasse para a gente quem foi, e aí você me corrige se eu pronunciar errado, por favor, a Aqualtune e como que se deu a formação do Quilombo dos Palmares. Eu sei que aconteceu também ali no início do processo um conflito entre os negros e negras e também os povos indígenas. Gostaria que você falasse também como que internamente eles também se organizaram para fazer a resistência. Então, nessa história do Quilombo dos Palmares, é bom sempre trazer esse protagonismo das mulheres, porque o Quilombo também ele foi uma sociedade matriarca, onde as mulheres elas também tiveram voz, também tiveram espaço nessa construção. Tanto essa construção política, mas também essa construção militar, como é o caso de Dandara. A Qualtune, ela foi uma das grandes mulheres desse quilombo. Ela foi a grande mãe, a matriarca do Quilombo dos Palmares. E as histórias dessas mulheres, há muito tempo, foi silenciada, foi meio que apagada da história. E ela foi resgatada a partir da oralidade, que não deixa de ser história, porque é a memória do nosso povo. Então, a partir dessa memória desse povo, que é passado de geração em geração, esses nomes dessas mulheres, eles vieram à tona, eles foram resgatados. E das mulheres que foram resgatadas esses nomes, a Qualtune é a mulher que se tem mais registro sobre a sua história. Sabemos que ela era princesa, era filha do rei do Congo, né, em África, e por questões territoriais, brigas territoriais de uma tribo rival contra a tribo do seu pai, ele perde essa guerra, esse reinado, e todos os seus servos, seus súditos também
são escravizados, e a sua filha, que era a Qualtune, ela vai ser escravizada. Ela vai ser tirada do pai e vai ser levada para os navios negreiros, vai ser vendida para ser escravizada. Algo marcante da história de Aquafuna é que quando ela chega no navio negreiro, ela é batizada, como muitos também foram batizados. Ela é batizada por um padre e eles dão uma ferroada nela com ferro quente, né, e faz uma marca de uma flor no seio esquerdo dela. Quando ela chega aqui no Brasil, ela vai para a capitania de Pernambuco, né, porque era o forte do Brasil na época, eram os engenhos, o açúcar, e ela vai chegar e vão perceber que ela é diferente das outras pessoas, né? Você é uma pessoa saudável, forte, então ela vai ser escolhida a dedo para ser escrava reprodutora. E nisso ela vai ter muitos filhos, e todos eles na base do estrupo. Então, ela vai ter muitos filhos na base do estudo mesmo, porque o papel dela, né, a condição que deram para ela foi de ser reprodutora. Então, absurdos falam sobre esse processo que ela sofreu dentro dessa fazenda. E, com isso, ela não perde toda a sua coragem enquanto princesa, né, enquanto realeza da África. E o que os brancos não enxergavam nela, né, os negros enxergam. Então, os negros enxergavam nela a figura de princesa, a figura de uma realeza mesmo. Então, eles respeitavam ela, eles tinham maior respeito por ela. E os brancos não tinham respeito. E colocava as piores coisas para a Qualtune. Então, ela, mesmo assim, ela consegue ter forças, coragem e se organizar, se rebelar contra o seu senhor. Ela consegue fazer uma grande revolução nessa fazenda, né, e foge com cerca de 40 pessoas deste engenho e vão direto para as matas. As matas, que eram as matas muito densas, hostil, então era algo perigoso, mas ao mesmo tempo era melhor estar na mata escondido do que estar sofrendo os castigos, as repressões que ele sofreu. Então ela vai para a mata e foge em direção do lugar mais longe, vai para o local mais longe possível daquela fazenda. E daí ela já tem toda uma experiência de sangue mesmo, de realeza, de organização militar e tudo. Então, ela vai organizar o primeiro mucambo, ela vai organizar as primeiras comunidades. Quando eles fugiam, eles formavam mocambos. Mocambos em africano significa acampamento. Então, eles vão se acampar, se organizar enquanto mocambo, um local fixo, e daí eles vão se organizando e a partir da unificação, da união de vários mucambos é que pode sim ser considerado um quilombo. Foi formado o Quilombo dos Palmares a partir disso, a partir da união de várias comunidades mucambeiras. E a Qualtune, ela tem filhos, outros filhos. O mais importante que a história traz é Gangazumba, o primogênito, né? E ela tem Gangazumba, ela tem Ganazona, Gangamuísa e também tem uma menina. Essa menina, ela deu o nome de Sabina. Sabina era mãe de Zumbi dos Palmares, a suposta mãe de Zumbi dos Palmares, e que também tinha um certo respeito por ser filha da princesa Qualtune. E a Qualtune, ela lidera um campo da mãe de Gangazumba. É uma história muito bela de a Qualtune. Também vale lembrar que ela fugiu desse engenho grávida, gestante, né? Mesmo estando grávida, ela não perdeu as forças para fugir, né, da repressão. Então, ela deixa de ser escrava e no quilombo ela se torna rainha, né? Princesa, rainha novamente, e começa o seu reinado. Entendi. Eu até vou pedir, Dandara, para a Júlia mostrar algumas imagens agora
que logo que a gente adentra, né, ao parque, ao memorial, tem algumas placas que trazem alguns desses nomes que você citou, né? Então, se a Júlia puder colocar aqui para a gente, para você também ir contextualizando aqui. Uhum. Pode colocar. Uhum. É para falar? Sim, isso. Esse está mais na cidade, né? Que aí não está na Serra da Barriga. Pronto, essa placa aí que você mostrou primeiro é de Zumbi, a outra, a primeira, é a placa que traz as informações de quando o nome dele foi escolhido para ser herói nacional. Então, foi a partir da década de 90, precisamente 1996, que ele foi titulado como herói nacional. E o movimento negro foi que deu toda essa força, que reivindicou esse reconhecimento da história dele, né? E também foi o movimento negro, eles escolheram uma data específica, não foi qualquer data que Zumbi dos Palmares foi escolhido herói nacional. Ele foi escolhido no dia 21 de março. 21 de março é uma data muito marcante, porque é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Então, foi nessa data que ele foi escolhido como herói nacional. E a partir daí, de 96, o nome dele está no livro do Tombo, justamente com outros heróis também nacionais. Uhum. Dandara, qual Ah, que... Aqui tem, inclusive, mais fotografias e um vídeo, né, que a gente fez naquele momento, em 2016. essa placa, Pode pode falar. falar. Sim. Essa placa aí maior é o xodó, né? O xodó do parque, porque é aí, de fato, que tem os nomes dos principais guerreiros, né? Os protagonistas da história do Quilombo. Aí a gente tem diversos nomes, como Acaltune, Gangazumba, Ganazona, Gandamuísa, Andalactuxe, Dandara, Acotirene. Então, foram nomes que foram sendo resgatados, uns pela oralidade e outros pela própria história, e os próprios relatos também. E daí eles foram sendo resgatados e foi feita toda uma pesquisa em cima desses nomes e tá aí a placa para que todo mundo possa também ter acesso a esses nomes que foram marcantes, essas pessoas que foram marcantes na construção, em toda uma história do Quilombo dos Palmares, né? Não só Gangazumba e nem Zumbi, mas Uhum. também. Certo. Dandara, como é que se deu a organização interna do Quilombo dos Palmares? Porque eu lembro que em 2016 eu fiz um vídeo e você falava que a própria Dandara ela fez parte do Conselho Deliberativo. E aí isso me chamou muito a atenção, porque nós somos uma cooperativa de comunicação e, claro, temos um conselho administrativo, conselho deliberativo, e chama a atenção isso dentro da organização dos quilombos, né? Como é que isso funcionava? Então, o quilombo, ele, para muitas pessoas, alguns historiadores, como Edson Carneiro, ele diz que o Quilombo dos Palmares foi o Troia, o grande Troia do Brasil, né? E é considerado também como a grande federação negra. Então, ele se organizou como uma sociedade, né, normal, como outra sociedade, onde existiam as regras, existiam as sanções, as punições, existia uma divisão de trabalho, existia a questão de uma economia já bem intencionada, existia tudo isso dentro do Quilombo dos Palmares. E essa organização, ela partiu dessa rede de povoados, dessa rede de mocambos, que eles chamavam de mocambos, que eram as comunidades mocambeiras. Então, existia essa rede desses mucambos, e todos esses mucambos, ele era liderado a partir do mucambo maior, que era o mucambo onde morava o rei, onde morava a liderança. Então, onde morava a Caltune, onde morou a Caltune, onde morava a Gangazumba e depois onde morou
Zumbi. Então, era o Mucambo do Macaco, que a atual Serra da Barriga, que controlava, que organizava todos os outros mucambos. Cada mucambo existia uma representação que era tirada pelo povo, e essas representações elas faziam parte desse conselho. Então, existia um conselho de pessoas, homem, mulher, existia essa divisão de gênero, e nesse conselho era eles que deliberavam tudo que envolvesse a vida dos quilombolas, né, dos palmarinhos. Então, existia uma divisão de trabalho, existia uma economia muito intencionada, que eles produziam de tudo e que o excedente eles guardavam, e também dessa parte desse excedente eles também comercializavam com os mucambos, distribuía os mucambos e comercializavam para os vilarejos parceiros, os vilarejos amigos. E era tudo que eles produziam era dividido igualmente para todos. Então, existia uma divisão da riqueza. A riqueza, que era tudo que era produzido pela terra. Então, tudo que a terra dava, eles dividiam igualitário para todo mundo. Ninguém tinha acesso privado à terra e ninguém, muito menos, tinha acesso privado à riqueza que era produzida pela terra. E esse conselho, ele não só deliberava essas questões econômicas, mas também ele deliberava as punições, as sanções, os acordos de paz, julgamento de pessoas, tudo isso. E Dandara, ela também foi membro desse conselho, sim. Ela participou desse conselho e durante o tempo que ela foi companheira de Zumbi dos Palmares, também tem essa história, né, que ela foi companheira de Zumbi, ela consegue administrar muito bem o quilombo, junto com os Zumbi dos Palmares. Há uma administração também dividida de Zumbi com Dandara, e ela era uma grande militar também, tem isso. Ela era uma grande militar que organizava as mulheres para a guerra, para a batalha. E ela dominava algumas artes marciais, como a própria capoeira. Então, ela dominava a arte marcial, que era a capoeira, era um instrumento de defesa deles, e além de organizar essas mulheres para a batalha, ela participava desde da colheita até a questões política, administrativa e militar do Quilombo dos Palmares. O nome dela significa grande espírito, né? Tem esse significado forte de grande espírito. E ela foi essa grande mulher que teve essa participação dentro do conselho. E algo muito marcante da história dela é que dentro do conselho ela diz não ao rei. E o rei na época era Gangazumba. Ela se coloca contra a opinião do rei e contra a opinião da maioria, pelo simples fato de não acreditar e não aceitar a paz com o Estado, porque o Estado impôs para Gangazumba um acordo de paz. Esse acordo de paz ele foi discutido pelos conselheiros do Quilombo. Então, Dandara e Zumbi eles ficaram contra esse acordo, porque era um acordo de paz muito limitado, onde não tinha vantagem para os quilombolas, e sim mais desvantagens. E nesse acordo de paz, a liberdade também era limitada. O Estado só ia dar a liberdade, dar a carta de alforria às pessoas que tivessem nascido dentro do quilombo. E aquelas que tinham fugido recentemente, só um exemplo, aquelas que tiveram fugido recentemente, que não tinha nada a ver, que não tinha nascido dentro da estrutura do quilombo, teria que voltar para as fazendas. E isso foi um acordo de paz proposto pelo Estado. E Dandara e Zumbi, eles não acreditaram em nenhum ponto desse acordo e ficaram nas terras, permaneceram resistindo até o fim, até a derrubada do quilombo. Olha só, muito interessante. Pode perguntar. São várias informações, né, Dandara?
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o termo. A gente tem, inclusive, uma fotografia aqui que é o Muxima de Palmares. Você poderia explicar para a gente o que quer dizer esse termo? Cadê a foto? Vai mostrar Vamos a ver. foto? Cadê a foto, Júlia? Aqui. Sim. Muxima de Palmares. É isso mesmo. Olha, tinha placa. Não, essa placa aí nem existe mais, tudo bem. O que aconteceu com ela, Dandara? Isso. Ela foi retirada desse local e foi colocada na frente. Não está mais Ah, na. Então, gente, essa construção aí é o Muxima de Palmares. Então, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, ele tem toda uma construção, uma estrutura a partir de pesquisas tanto da arqueologia quanto dos historiadores. Então, a partir dessa narrativa, dessa descrição de como era o quilombo, tudo que foi construído no parque foi imaginando como de fato era, como eles se organizavam. Então, eles se organizavam em casas assim, de pau a pique. Para quem conhece, é barro e madeira, a base de tudo. E como a região toda, a mata, era muito densa, mas proporcionava muito tipo de fruta, fauna, flora, e dessa flora ele tinha muito tipo de palmeira, diversos tipos de palmeira, o que predominava era as palmeiras pindoba, então foi ela que proporcionou para que eles pudessem tirar as palhas dessas palmeiras e revestir suas casas. Então, tanto no parque quanto na época do Quilombo, todas as moradias eram revestidas, cobertas por palha, palha da palmeira pindoba ou pindoramba, né? sim. E muxima. E o muxima também. O muxima, ele era a casa principal do mucambo dos macacos. Lembrando que o quilombo tinha essa organização de mucambos. E o macaco, ele era o maior, então era onde o rei morava. E o muxima era a casa do rei. O significado do nome é um nome que tem um significado também muito forte. Muxima, com U, né, e X, como vocês estão vendo aí, significa coração, coração. E Palmares, né? Palmares, o nome que originou o nome do quilombo, né? Há essa questão que o nome de Palmares era uma forma como os portugueses chamavam o quilombo dos Palmares, porque eles encontraram uma região onde tinha uma mata muito densa e existiam muitas palmeiras. Então, com a existência dessas palmeiras, ficou conhecido como quilombo, né? Das palmeiras, o quilombo dos Palmares. E Muxima significa coração. Então, era dentro do coração, dentro do Muxima, dessa estrutura, dessa grande casa, onde o rei morava, era onde existia toda essa hierarquia dentro do quilombo. Então, era ali onde o rei morava, era ali também onde todas as questões administrativas, econômicas, políticas, tudo em torno do quilombo era decidido dentro do Palácio Muxima. Então, para uma cidade comum, era como se ali fosse a prefeitura ou fosse a Câmara de Vereadores, né? Porque era dentro do Muxima onde o conselho se reunia com o rei e organizava tudo referente ao quilombo. Por isso que tem esse significado forte, que é o coração. É o coração do Muito bem. A gente vai mostrar mais algumas fotografias agora, Dandara. Vamos esperar a Júlia colocar aqui para a gente. Eu gostaria que você contextualizasse também, porque aí também tem vários elementos, né, dos negros e negras, mas também dos povos indígenas. Então, se a Júlia puder colocando aqui para a gente, e aí a gente vai conversando a partir disso. Também mudou aí, as coisas mudam.
Quando vocês foram lá, em 2016, né, isso, Isso. essa essas imagens era dentro lá da Oca, mas agora essa exposição aí, que é permanente, ela tá agora no Mushima, né? Então, Ah, sim. esse espaço aí é a Oca, uma Oca indígena que tem no parque, e dentro dela, né, existia, que agora é no Mushima, essas fotografias, que é uma exposição de fotos de pessoas, grandes lideranças negras que participaram dessa construção da Serra da Barriga e também participaram dessa construção da história do povo negro no Brasil. Aí a gente tem tanto a participação feminina quanto a participação masculina. Das participações femininas que a gente tem homenageada nessa exposição é a figura de Carolina de Jesus, Carolina Maria, né, uma grande literária, né? Uma mulher também que venceu, né? Que conseguiu se alfabetizar, conseguiu ler, escrever a partir da sua força mesmo, do seu sonho de poder escrever, poder ler algo. E ela foi relembrada nessa exposição. E temos também outros nomes de mulheres, como a Mãe Bill, né? A Mãe Bill, que é uma Yalorixá, e foi importante também, ela lutou contra a intolerância religiosa, né, a favor dos povos de terreiro, dos povos de santo, e ela faz parte da comunidade, ela fez parte, né, faz parte toda da memória da comunidade Xambá, que é uma comunidade que existe lá em Recife, mas que tem também um pezinho também em Alagoas. E teve todo um processo do quebra de Xangô aqui em Alagoas, onde houve um massacre das casas de terreiro. Em 1912, houve uma perseguição e um massacre a todo mundo que se declarasse pessoas do santo, do axé, e todas as pessoas também que se declarassem e se identificassem com a cultura negra. Então, houve uma Nossa. perseguição dessas pessoas, e a maioria dessas pessoas é, foi morta ou tiveram que fugir. Então, a comunidade Xambá existia em Alagoas e eles fugiram para Recife, e de lá eles conseguiram resistir e estão até hoje. Aí tem o nome dessa figura, dessa mãezona, Yalorixá, Mãe Bi. Dos nomes masculinos, a gente tem desde Lupicínio Rodrigues, o grande cantor, né? Até o nome também de Abdias Nascimento, que é o mais contemporâneo de todos eles que tem. Abdias é o mais contemporâneo, que morreu em 2011, se eu não me engano. 2011, faleceu. Ele foi uma das pessoas ativistas do movimento negro e também do meio das artes, né, do teatro negro. E ele também foi também no meio da política, né? Como acho que o primeiro senador negro, se eu não estou enganada. Acho que é o primeiro senador negro da República. E o que é interessante da história da Abdias é que ele, junto com o movimento negro alagoano, eles fizeram as primeiras subidas da Serra da Barriga, isso na década de 80. E daí eles começaram a reivindicar todo o processo de reconhecimento da terra, do tombamento da serra, até também o reconhecimento de Zumbi dos Palmares como um herói. E Abdias ele participou de todos os processos que a Serra da Barriga venceu. Então, o tombamento, o nome de Zumbi, até a construção do parque em 2007. Ele só não pegou a titulação do Mercosul em 2017, porque ele faleceu em 2011 e suas cinzas se encontram aqui. Se encontra na Serra da Barriga,
fincadas e sobre ela foi plantada um baobá. Então, das pessoas homenageadas nesse espaço, o Abdias Nascimento, ele é o mais contemporâneo, assim, das que vocês conheceram, né? Sim. Mas tem um mais. Desde 2017, se eu não estou enganada, é, teve mais, teve mais homenagem. Então, adicionaram mais pessoas para ser homenageadas. E essas pessoas que estão sendo homenageadas hoje são todas vivas, né? Essas que eu falei já morreram. E Sim. essas agora são todas vivas. Aí é o nome de Mestre Cláudio, Eucias Pereira, professor Zezito, Mãe Neide, são essas pessoas. E essas pessoas, elas têm também a participação efetiva na Serra da Barriga, porque elas são de Alagoas, todas elas, e também são do movimento negro, do movimento religioso, do movimento cultural. Eu gostaria de te fazer uma última pergunta que tem relação com a Lagoa Encantada dos Negros e Negras. O que diz esse espaço? Por que essa lagoa tem essa denominação também de encantada? Eu esqueci de falar sobre os índios, né? Mas eu vou falar. Então, Tá bem. é, a Lagoa Encantada dos Negros, né? É um lugar, é o meu lugar preferido da Serra. É a primeira vez que eu fui, quando eu tinha 5 anos, foi o espaço que eu senti uma energia mais forte. Não sei explicar, mas foi muito forte a energia que eu senti ali, nesse espaço. E a partir desse momento, de que eu fui pela primeira vez, eu não deixei de ir, também não deixei de descer para a Lagoa Encantada dos Negros. Essa lagoa, ela não é bem uma lagoa, ela é um lago, né, pequenininho, mas o nome popular que as pessoas chamam é Lagoa Encantada dos Negros, porque toda essa história do quilombo também, ela por muito tempo ficou em cima de muitas lendas, né? As pessoas foram criando lendas, mitos, e daí as pessoas foram repassando. Então eu cresci com multilenda. E uma das lendas desse espaço é que quando o bandeirante Domingos Jorge Velho, Bernardo Vieira, Sebastião Dias, eles conseguem de fato destruir o quilombo, né? As suas investidas deram certo, os quilombolas eles desceram correndo lá para a Lagoa dos Negros e tudo que tinham de valor, panela de ouro, colher, tudo que eles tinham de valor, eles fizeram uma botija, colocaram em um caixote e colocaram dentro da Lagoa Encantada dos Negros. Então essa lenda, ela até hoje ela é contada para todo mundo aqui e já houve investigações dentro da Lagoas e esse tesouro é encantado também. Esse tesouro, assim como a Lagoa é encantada, esse tesouro também é encantado. Mas o que eu acho mais importante da Lagoa não é apenas essa lenda, mas é a energia que ela emite. Por ser um espaço muito próximo da natureza, é um espaço onde os povos de terreiro, tanto de Alagoas como outras pessoas que vêm de outros espaços, eles escolheram para ser um espaço de oração, de meditação, de agradecimento também aos seus orixás, né, aos seus deuses africanos. E nesse espaço tem a árvore sagrada, que é a coisa mais importante da visita ao parque, é conhecer a árvore sagrada. Essa árvore, a gente acredita que ela no processo das travessias deles no Brasil, eles trouxeram a semente dessa árvore escondida em suas vestes. Muitos deles também vinham com trança raiz, então dentro dessas tranças raízes eles colocavam também coisas, escondiam coisas, né? Desde da baumi, né? Que é a bonequinha, até sementes também, essas questões. Então, a gente não sabe como essa semente chegou aqui, mas sabemos que essa árvore
ela é africana, de origem africana, tem o nome de gameleira branca, não é uma árvore que dá fruto, ela só desenvolve flor, e essa árvore está ali há mais de 350 anos, né? Há mais de 350 anos, então gerações passou. E a gente acredita que foi plantada na época do Quilombo, dos Palmares, e ela era tipo uma árvore-mãe, uma árvore onde as pessoas iam, faziam reverência a ela, agradecia. Por quê? Porque desde a época do Quilombo até hoje, as pessoas também têm esse respeito por ela. E dentro do sagrado, dentro das religiões de matriz africana, tanto o candomblé como a umbanda, ela é cultuada como o orixá Iroko. Iroko, que é o senhor do tempo. O senhor do tempo, ele é representado através de uma árvore. E não é qualquer árvore, né? Não é qualquer árvore que pode ser reverenciado o orixá Iroko. Tem também todas as suas questões. Então, o Iroko de lá, ele é conhecido no Brasil, né, e também no mundo. Muitas pessoas já vieram à Serra da Barriga só para se curvar-se à árvore sagrada. E desde muitos anos, as raízes delas recebem axixê, que são oferendas em forma de agradecimento, e é lá nesse espaço também onde tem os oriquis, que é feito orações, é uma espécie de vigília. Como o quilombo foi destruído de madrugada, no dia 6 de fevereiro de 1694, as pessoas de religião de matriz africana, eles fazem uma vigília aos seus antepassados. Eles fazem vigília à memória do seu povo que foi massacrado, e também em memória às Ubis Palmares. Então, no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, o dia que foi morto os Ubis Palmares, eles vêm, sobem a serra, descem para a Lagoa Encantada dos Negros e ficam da madrugada do dia 19 até a manhã do dia 20, em silêncio, e também tem todo um toque de tambor. Tudo isso em memória, em vigília, em memória a toda a história dos seus antepassados. E a Lagoa Encantada dos Negros, ela é um espaço de purificação. É um espaço de purificação porque tem a água também, ela é sinônimo de vida. Então, ali, como é uma lagoa, então tudo que existe dentro da natureza, dentro do axé da natureza, traz uma referência de um orixá, de um deus. E a lagoa, ela é colocada como o lugar de Nanã, o lugar onde Nanã habita, o lugar onde a Nanã, a Senhora do Saber, ela habita na água barrenta, na lagoa. E ao fundo da lagoa tem algumas rochas, onde foi constatado que são marcas originais de amolação de lanças e materiais líticos, que eram materiais cortantes, desde dos pince até as lanças e também os próprios machados, que eram produzidos por eles. Aqui tem umas marcas bem profundas lá nas rochas. É muita história, né, Dandara? Acho que só visitando o lugar também, para a gente poder sentir um pouco mais dessa mística. Para a gente que já visitou, deu para matar um pouquinho as saudades, e para quem não conhece, então fica aí também o convite, né, para quando abrir, que conheça mais esse pedacinho, essa parte tão importante da história da formação do povo brasileiro. Dandara, gostaria de te agradecer muito por ter aceito o convite, ter compartilhado com a gente o teu conhecimento também. Você é muito jovem, tem 26 anos, e segue aí contando para a gente essa parte da história. Então, muito obrigada mesmo, em nome do Portal Desacato, do programa Palavra Nua, por estar aqui com a gente. Só queria agradecer também
ao convite de você, Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Podem vir para cá para visitar o parque. Né? Vocês vão se encantar com tanta história. E acho que agradecer mesmo a esse espaço. Né? Espero que vocês tenham gostado também de ouvir essas histórias. E eu queria também falar para as pessoas que, se quiserem ver mais fotos, mais momentos assim de outras pessoas dentro do parque, pode me seguir lá, né? @visita, tudo junto. @visita Quilombo dos Palmares AL, que lá vocês vão ter acesso a fotos, a vídeo. A gente faz muito momentos culturais também dentro do parque. É muito marcante os momentos culturais que a gente faz. E não sabemos agora como é que vai ser tudo isso, toda essa, essa estrutura mesmo nacional, a questão da presidência da Fundação Palmares. A gente não sabe qual o futuro de tudo isso, dos grupos culturais, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer, mas estamos aí, firmes e fortes, para continuar. E, Certo, Dandara. A gente vai lá também visitar. Eu nunca fui aí, ainda eu vou. Isso, você tem que vir para cá também. Aí. Oi? Ainda eu vou aí passar um frio de verdade, né? Porque Sim. aqui é frio, mas não é frio. Que é muito, muito frio mesmo. Temperatura abaixo de zero, mas a gente vai se manter aqui quentinhos também, te receber, te acolher com esse abraço caloroso também do interior de Santa Catarina. Dandara, um beijo grande para ti e força, né? Que a conjuntura não tá fácil, mas a gente precisa se manter em pé. Olorum, Olorum, Deus, em Yorubá. Colofé, Colofé significa abençoe, te guarde, te acalente. E Axé, Axé da força. Então, Olorum, Colofé, Axé. É assim que a gente se despede das pessoas. Obrigada. Um beijo grande. Até mais.